E vocês acham mesmo que nós não íamos surfar nessa onda do Divertidamente, que eu não ia trazer algum conteúdo relacionado ao Divertidamente pra vocês? Acha, né? Vou trazer e já estou trazendo. Hoje eu vou falar pra vocês de venda dentro do Divertidamente. Como que a gente pode usar as emoções? Selecionei aqui 5 delas, criei mais uma nova pessoa pra falar nisso, pra gente falar sobre vendas nas emoções e como que elas podem ser decisivas. Eu criei a Marta. Vou falar para vocês sobre a Marta. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês 2 pontos muito importantes no que compete falar em vendas com base em emoções. A primeira delas é você saber distinguir e definir muito bem manipulação de persuasão. Você manipular a pessoa é você ser ardilosa, é você usar de mentiras, é você usar de uma vantagem unilateral só sua, só vai beneficiar você. Então, com isso, você mente porque você quer conquistar, você quer ganhar aquilo a todo momento. Então, as pessoas até falam, né, que os políticos manipulam, psicopatas, as pessoas que agem de má fé como um todo, elas têm essa manipulação. O diferente de ser persuasivo. O que é você ser persuasivo? É você fazer o que a gente vive falando aqui. É você ser estratégico. É você usar de estratégias de convencimento, técnicas de convencimento, PNL, emoção, tom de voz, comunicação verbal, não verbal, que a gente tanto fala aqui. Então, isso é a primeira coisa que você tem que observar. Por quê? Porque isso, inclusive, esbarra muito nos seus princípios e nos seus valores. Então, antes da pessoa dar um não ao produto, talvez que você esteja vendendo, a pessoa vai dar um não para você como pessoa, porque ela avaliou ali o seu caráter. A segunda coisa, é uma coisa que nós já falamos várias vezes em lives anteriores aqui, inclusive, que é a gente compra pela emoção e justifica pela razão. Como? Vou falar das emoções, gente. Tô fazendo só uma introdução, fica aí. Por quê? Quando você tá muito estressado, quando você teve um dia do cão, o que você fala? Vou tomar um vinho porque hoje eu mereço. Hoje eu vou comer um docinho porque eu mereço. Recebeu, sobrou um pouquinho de dinheiro, vou comprar alguma coisa que eu mereço. Nós compensamos na compra. E aí, você justifica depois por essa razão, né? Ah, eu tava num momento difícil, eu tava assim, muda até o tom de voz, né? Você deixa de ser, pra ficar dona de si. Então, mas isso não quer dizer que eu estou sendo manipuladora. Isso quer dizer que eu estou sendo persuasiva quando eu aproveito essa pessoa que já está ali vulnerável para poder oferecer e vender para ela. Então, imagina você quando você fala assim, ai, vontade de comer um brigadeiro. Você chega lá e fala, ai, vou lá no brigadeiro da Maria porque ele é maravilhoso, ele é único. A pessoa se sente vangloriada, a pessoa fica muito feliz, a pessoa se sente muito importante, a dona do produto. Então, feliz de poder te promover esse bem-estar, feliz de poder fazer sua unha, feliz de poder te dar essa massagem, feliz de poder te vender um sapato que vai te fazer tão bem. A gente já vai falar nessa emoção, olha só. E aí, eu trouxe pra vocês a Marta. E nós vamos falar dessas emoções depois que você já separou. Vou falar mais rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês me chamam qualquer coisa. Eu fiz o post no Instagram, vou colocar aqui pra vocês o card, qualquer coisa vocês me chamam. O primeiro M é o medo. O medo, ele deveria ser o último, porque eu acho que é a emoção mais importante não só para os seus negócios, ele é a emoção para a vida. Até fiz um vídeo ontem aí falando de Felipe sobre isso, medo. O medo de não dar certo, o medo do que os outros vão falar, o medo de perder, o medo, medo, medo. Mas o medo de todo não é ruim, mas aquele medo real, aquele medo existente, aquele medo que serve de precaução. Exemplo, eu vou andar devagar porque eu já sofri um acidente, não vou sofrer de novo. Não vou correr porque nessa estrada é muito perigoso. Aí eu vou tomar cuidado porque ali tem um pitbull e pitbull é um cachorro violento, é um cachorro perigoso, dando um exemplo, né? É um medo de precaução, um medo nítido, ele não é um medo neurótico. O medo, esse que te limita, esse que te trava, esse que é irreal, esse que é construído, você tem que abandonar e usar ele das armas para você poder superar como pessoa. E como usar isso nas suas vendas? Contornando as objeções. Ah, eu tenho medo de comprar sua mentoria e não dar certo e não conseguir aplicar. Você vai contornar as emoções. Você vai falar com ela até quando você vai viver assim? O que vai acontecer na sua vida se você não arriscar a fazer ainda com medo? Você vai continuar como está ou talvez pior, contornando as objeções. Segundo, a alegria. Ai, mas a alegria é ótimo, sou alegre. Tudo em excesso acusa uma falta.
E aí eu falo que, inclusive, é o meu forte. Por quê? Você ser simpático, você ser empático é uma coisa. Você ser exageradamente alegre, inclusive, compromete ou retira totalmente a sua autoridade. Então você tem que estar sempre com um sorriso no rosto, sempre muito simpático, sempre muito alegre, porém na medida, porque você tem que trazer aquela seriedade quando necessário, você tem que trazer aquele tom de voz quando necessário, você tem que trazer aquela dramaturgia quando necessário. Ela tem o limite. Então, ainda assim, você ser exageradamente alegre pode te comprometer, mas não perca a simpatia. Nunca deixe faltar o sorriso. A primeira coisa que a pessoa tem que receber de você é o seu sorriso, é a sua porta de entrada, é a janela da alma, isso conecta. Já falamos aqui, inclusive, no treinamento de telefone, quando a gente sorri com os olhos. A pessoa não sabe do outro lado se você tá sorrindo, como ela sabe? Pelo seu tom de voz. Terceiro, raiva. Eu tô colocando aqui até os bonequinhos. A raiva é a mais efetiva no fechamento de vendas. Inclusive, já vou deixar aqui, lógico, além de você assistir o 1 e o 2 que acabou de sair, eu vou sugerir que você assista a propaganda da Polishop. Já fizemos live, inclusive, trabalhando bem essas lives da Polishop, porque ela trabalha muito bem isso, mas muito bem mesmo. Quando você tá com raiva, você aguça a raiva da pessoa, você agita a dor, você cutuca a dor. Na hora que ela tá lá no limite, no explosão, você fala assim: tá aqui a solução. Eu vou acabar com a sua raiva. Tá aqui a sua cerveja, tá aqui o seu calmante, tá aqui o murro que você queria dar, tá aqui. Eu vou resolver o seu problema. Então, quando você aguça a raiva, você agita a dor, você agita o problema, você leva a pessoa no ápice do peso que o problema tem na vida dela. Aí você vai lá e fala: toma, eu tenho a solução, eu vou te ajudar. Então vamos lá, vamos acabar com isso que eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Então vamos supor, você tá cansado de não ter dinheiro, você tá cansado de querer cuidar do seu filho, não pode, e eu vou lá e eu aguço e eu falo todos os problemas que você não trabalhando em casa, você não ter o seu próprio negócio, que talvez você poderia ter uma vida totalmente diferente, tudo aquilo que tá te causando, de repente, uma dependência emocional, financeira que você esteja passando. E na hora que eu falo assim, o que seria pra você? Imagina você trabalhar na sua casa, ficar com seu filho e ainda ter um salário aí de R$ 2.500 se você pegar um cliente, se você ter uma contratação, ou ter uma vaga pra você e você não tem a formação. Você joga um balde na água fria na pessoa, a pessoa te dá um sim na hora, na hora. Então, raiva. A terceira não, a quarta, né? É a tristeza. E foi aí que me fez vir aqui fazer esse vídeo, porque eu fui bombardeada. Porque eu falei que os maiores e melhores negócios financeiros, são feitos em cima da tristeza. Porque são feitos em momentos de tragédia, momentos de morte, inventário, divórcio. São os maiores leilões que existem. Por quê? As pessoas querem a todo custo ficar livre daquele problema. Elas querem a todo custo ficar livre daquele problema. Então, elas vendem mais barato, elas vendem a preço de banana. É o famoso corda no pescoço, aproveitar a oportunidade para poder fazer uma boa compra. Mas essa compra foi feita onde? Em cima da desgraça alheia. Mas você vai perder o negócio? Você não vai. Ela vai vender de qualquer jeito. Por quê? Porque ela precisa resolver o problema dela. Então, que seja com você. Então, os melhores negócios são esses. Então, imagina hoje uma mulher separada, imagina hoje um divórcio com um inventário com 10, 6, 4, 5 irmãos. O conflito que isso dá. Então, você aproveita esse momento de tristeza, usa a comunicação verbal, diminui o tom de voz. Eu te entendo, José. Eu entendo sim exatamente o que você está passando, mas ó, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a vender esse imóvel, eu vou te ajudar a resolver esse problema, eu vou te ajudar a arrumar esse dinheiro. A gente vai junto conseguir levantar esse valor e você resolver seu problema. O tom de voz muda. Vejo que o tom da alegria, aí a força que você vai pôr na decisão é completamente diferente. A força da decisão na tristeza é condolente, é baixa, é serena. Agora na alegria, não fala, vamos lá, José, vamos lá agora, vamos dar essa virada, vamos fechar seu negócio, nós vamos arrebentar, você vai viajar, você vai pagar todas as contas. Você joga energia, você joga alegria para ele, mas com força, totalmente diferente. E por último, não menos importante, o amor. O amor, inclusive, para não ficar falando, ela vai falar,
falar que a gente ama o que faz, claro. Mas eu vou falar nada mais, nada menos que Silvio Santos. Silvio Santos é o retrato, é a prova viva do que é você converter pelo amor. É um homem que ama o que faz. Ele fala, né, que ele não trabalha, que no dia que ele tem que ir pro SBT trabalhando, perdeu o sentido pra ele. Esse é o segredo do sucesso dele. Quando você faz o que você gosta, que aqueles coaches, inclusive, falam o seguinte: o que você faria se fosse de graça? Minha jiboia aqui. Se for jiboia é planta, tá, gente? Ó. Se fosse de graça, isso é trabalhar com amor. Porque quando você trabalha com amor, ele é natural. Você tem tanta motivação, você tem tanta essência, você tem tanto entusiasmo natural na sua voz que você vende. Você converte naturalmente de tanto. Você transborda, você exala, né? À toa que é a maior frequência que tem a frequência do amor, né? E ele exala, você transborda, você não precisa de técnica, é natural, você transborda. E aí, eu vou te dar o desafio de você mapear o Marta do seu negócio. O que você precisa vender? Qual serviço você precisa prestar? E aí a gente vai montar o seu Marta. E você vai aproveitar o seu divertidamente e vai criar um divertidamente disso que a gente acabou de falar. Crie as emoções. Coloque a emoção do que você quer gerar no seu cliente, no seu paciente, no seu aluno, não sei qual que é o seu produto ou seu serviço. E também aproveite para falar sobre isso. Vou ver se eu consigo selecionar algumas outras para falar aqui, mas eu penso que essa seja a mais importante. Seja persuasiva, aguce as emoções, aplique o Marta, assista a Polishop, gente. Assista a Polishop. O Polishop faz isso muito bem, mas com muita excelência. Vou falar até rapidinho para não ficar longa. Eu falo assim: imagina você, mulher, e coloca aquela mulher destruída, acabada, com o cabelo bagacento, que acorda todo dia e ainda tem que passar 1, 2 horas escovando cabelo, cansada ainda pegar ônibus para ir trabalhar. E aí ele aguça a dor, deixa ela destruída. Agora imagina você acordar amanhã com o cabelo pronto, saber que você vai arrumar seu cabelo em 10 minutos no silêncio, sem gastar energia, não vai ocupar espaço, e mostra aquele cabelo sedoso, aquela mulher sorrindo, mostrando alegria, felicidade. Veja como funciona dos dois lados, ele aguçou a energia. Aí ele vai lá e você fala: meu Deus, eu quero isso pra mim, é isso também que eu quero essa praticidade. Eu tenho a solução. Escova modeladora XPTO, 12 parcelas de 500. Você nem fez a conta para saber quanto que deu 12 de 500. Você compra. Por que você compra? Porque você quer ter aquela sensação que a mulher tá tendo, a experiência que a mulher tá tendo. O Marta foi aplicado ali. E eu quero saber qual é o Marta do seu negócio. E me conta como você aplicou. Me marca se for no Instagram ou me chama aqui que eu quero saber. Até o próximo.